Olá, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio pela TV Serra Dourada. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação no nosso programa. E no programa de hoje você vai ver que as polêmicas envolvendo a construção da Ferrogrão devem estar próximas de acabar e o leilão de concessão pode sair agora, nesse semestre. Vamos falar sobre o Plano Safra 21-22, onde serão oferecidos 17 bilhões de reais em recursos subvencionados pelo governo federal. Vamos ver como fica a situação de produção dos hortifrutis perante dois agravantes, o aumento dos custos de produção e o aumento dos combustíveis. O programa Agronegócio já está no ar. As polêmicas envolvendo a construção da Ferrogrão devem estar próximas de acabar. E o leilão de concessão pode sair agora, neste semestre. Estamos retomando os investimentos do setor ferroviário depois de tantos anos. O corredor ferroviário de exportação do Brasil pelo Arco Norte ligaria Sinop, no Mato Grosso, até os portos de Miritituba, no Pará. O projeto conta com 933 quilômetros de extensão e é considerado estratégico para o escoamento da safra do centro do país, desafogando rodovias e diminuindo os custos de frete. Só para implantar a ferrovia serão necessários 8,4 bilhões de reais em investimentos privados. Isso é fundamental para reequilibrar a matriz de transportes. Hoje, já se conta com quase 30 bilhões de reais contratados em investimentos privados para ferrovias. Ainda para 2021, estão previstos o leilão da BR-163 do Pará, com investimento de 1,8 bi e quase 27 mil empregos gerados. Terminais portuários em Macapá, lá no Amapá, Maceió, em Alagoas, Fortaleza, Ceará e Salvador, Bahia. Os trâmites para a concessão da Ferrogrão, eles foram suspensos em março por uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, STF, que pôde ser confirmada ou revertida pelo plenário da Corte. Na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes, ele atendeu a uma liminar do partido político PSOL e suspendeu o licenciamento ambiental por entender que o traçado previsto cortaria a área de uma floresta protegida, o Parque Nacional de Jamanchim, lá no Pará, e que também passaria por cima de terras indígenas. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa. Josué Lopes Siqueira, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema importante, para falar sobre hortifrutis. Está tudo bem, Josué? Está tudo bem, Toninho. Tudo Prazer bem. tê-lo aqui no nosso programa De Volta a Casa. Prazer é todo nosso também. Josué, ano passado nós tivemos aí o início dessa pandemia e parece que deu uma bagunçada lá na Ceasa, né? Juntamente com os produtores de hortaliças de Goiás. É isso mesmo? Sim, trouxe uma certa... foi um momento de muitas incertezas, né? E principalmente no início de março de 2020, houve assim, realmente uma correria, né? Um aumento de preço, uma correria, as pessoas comprando mais e de repente os preços começaram a aumentar, achando que ia acabar a mercadoria e tudo mais. E, enfim, os 3 primeiros meses, aliás, os 4, 5 primeiros meses do ano de 2020, realmente foi uma situação de muita insegurança, incerteza, né, para o setor produtivo, para o mercado no geral, trouxe algumas situações. E agora a coisa começou, vamos dizer assim, a basicamente destravar. Só que tem um agravante agora. Nós estamos diante de um aumento meio descontrolado de combustível, que encarece os custos de produção de qualquer coisa. Nós estamos aí na iminência de ter uma crise hídrica, ou seja, uma falta de água sem precedentes.
a partir agora desse mês já. E nós temos aí um dólar lá em cima, que faz com que os insumos utilizados para produzir hortaliças, hortifrutis, vão lá para cima, né, Josué? Sim, mas aí, veja só, Tony, tem duas situações. O produtor nosso aqui, por exemplo, por mais que o custo aumente, venha aumentar os insumos, petróleo, etc., etc., ele não consegue agregar isso ao valor do seu produto. Ele ainda vai depender ainda da lei da oferta e procura. Quer dizer, vai ficar mais algum período no prejuízo? Sim, exatamente. Então, agora, o produto que vem, por exemplo, o atacadista que traz o produto de outros estados, ele ainda consegue agregar ainda o primeiro custo do frete e outras situações mais que ele consegue ainda colocar o produto aqui no mercado com um certo equilíbrio. Mas para o produtor aqui da região nossa, a situação é essa. Então a situação dele fica mais crítica ainda. Mas, ô Josué, eu sei muito bem dessa situação, que na maioria das vezes o produtor rural, por incrível que pareça, ele vai até a última gota, até onde ele der, ele segura o preço do produto, porque, infelizmente, ele não sabe comercializar, ele sabe produzir. Né, Josué? Essa é uma realidade, né? É a realidade, essa é a situação. Agora, queira ou não, nós vamos ter uma majoração, sim, e vamos ter alguns problemas pela frente, principalmente por causa desse aumento de energia, essa falta de água, porque quem utiliza a água em hortaliça, água utilizando através de energia elétrica para gerar os motores, tal, para irrigar, vai ter um aumento de preço de custo. Sim. Mas quem utiliza motor a óleo diesel também, vai ter um aumento. Então, de qualquer jeito, o produtor não tem por onde fugir. A situação agora, dentro de uma perspectiva que nós estamos diante de nós aí, com essa estiagem bastante severa, que tá por vir, segundo aí algumas previsões, é uma situação imprevisível o que vai acontecer no segundo semestre, né? Mas que não é coisa boa, né, José? Não, a tendência realmente já tem, com essa escassez de água, diminuir a produção, né? E trazer consequência para o mercado de alta. Você que é uma pessoa que, eu não vou dizer que você nasceu dentro da Ceasa, mas você já viveu quase uma boa parte da sua vida dentro da Ceasa, convivendo com produtores. E você convive com eles todo dia, toda hora. Sim. Verdade. Qual é o comentário geral, Josué, disso tudo que está acontecendo nesse país? Política, social, pandemia, falta de dinheiro. Como é que você... É a resiliência dele, é isso mesmo que você acabou de falar agora há pouco, é o meio de vida dele. Ele provavelmente talvez não teria uma outra opção de ganho de vida a não ser aquilo lá. Então a razão dele estar nessa persistência e crendo sempre num dia melhor, numa perspectiva melhor, essa é a situação, né? Então, às vezes, não tem muita escolha, a não ser realmente insistir, persistir no processo da produção, sempre acreditando numa melhora no dia seguinte. Eu tenho dito muito, em algumas palestras que a gente dá, em programas de rádio, TV, escrevendo, a alimentação brasileira é uma das mais baratas do mundo. Se você, às vezes por R$10, R$15, você come, e come até bem. Sim. Tá? Você consegue se alimentar. Agora, o grande problema do Brasil é que a maioria da população é assalariada. E o nosso salário está achatado há quanto tempo? Há muito tempo. E o custo de produção dos insumos básicos para a alimentação aumentam basicamente, eu não vou dizer todo dia, mas tem aumento significativo, 30%, 40%, 50%. Então isso afeta a maioria da população que, pelo fato de ter um achatamento financeiro, um achatamento salarial, ele não consegue, às vezes, R$15 chega a ser muito dinheiro. Mas a comida brasileira em si é uma das mais baratas, Josué. Sim, hoje nós experimentamos, registrando uma alta dos preços em função do frio que aconteceu esses dias. Esse é outro agravante também. Uma situação, né, que no momento está em alta, alguns produtos. Entretanto, o leque de opções
que é oferecido para o consumidor é muito grande. Por exemplo, se tem um determinado segmento de hortaliça que tem os preços elevados, em contrapartida tem outros que os preços estão lá embaixo. Então, essa é a grande vantagem e aí vamos dizer, ratifica o que você está dizendo sobre o custo ainda barato do consumo, principalmente se for a base dos hortifruti. É claro, o que você acabou de falar é nítido e notório numa feira. Você vai numa feira, às vezes você acha lá determinado produto a 90 centavos o quilo, 80 centavos, R$1,10, R$1,20. Ora, tem produtos que você gasta 90, 120 dias para produzir, né, Josué? Aí você vai chegar e quando você compra a 90, R$1, R$2 na feira, aquele produto chegou para o feirante pela metade do preço. Sim, isso é certeza. Isso é certeza absoluta. Eu já observei que a majoração do preço no varejo, às vezes varia de 250% até 300% do valor de custo. E alguns supermercados, vamos dizer assim, os primes da vida, alguns produtos, ou uma boa parte deles, ultrapassa os 300%, né, José? Isso é verdade, é uma verdade. Não é verdade, José? Então, se nós olharmos para o produtor em si, é o primeiro da cadeia a ficar sem água, sem comida e apanhar. Não, mas não é mesmo, José? É a verdade. Porque, olha, você às vezes planta lá um tomate, o tomate tem um ciclo de quantos dias? Uns 60 dias por aí? 60, 70 dias. 60, 70 dias, né? Você planta, espera e torce para as condições climáticas ajudarem. Porque se não ajudar, você perde tudo. Aí ele vai vender aquele tomate a R$1,50, R$1 o quilo, aproximadamente. Você chega no supermercado, ele está R$2,50, R$3, R$4 o quilo. Então, se você pegar essa diferença do sujeito que produz, do que leva comida lá na sua mesa, e para um supermercado, eu não estou pichando o supermercado, porque ele também tem os gastos dele. Agora, o que precisa no nosso país é ter uma reviravolta tributária. É uma reviravolta, inclusive, com todo respeito, salários de deputados e senadores. E uma série de mordomias que eu e você ajuda a pagar. Não precisa falar muito, né, José? Estamos bancando aí os tubarões aí da... Então isso daí deixa a gente, às vezes, meio com a cabeça meio quente. Mas, infelizmente, Josué, o que eu queria te perguntar é o seguinte: existe uma previsão de alta dos hortifrutis? Não, no momento agora, a previsão agora, nós pegamos um pico agora, em função ainda da consequência daquele frio. Até o mês de agosto, daqui para frente, a tendência é começar a baixar novamente esses produtos que sofreram alto, né? E esperar agora o segundo semestre, onde a estiagem vai estar mais severa, aí sim, alguns produtos deverão subir, principalmente o chuchu. O chuchu, nesse período, ele dispara, né? Porque cai muita produção, né? Mas, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, era um período de muita abundância, de muita produção. E agora o negócio apertou. Agora apertou. A questão da água realmente está sendo preocupante. Tá certo. Eu conversei com o Josué Lopes Siqueira, o Josué é gerente técnico da Ceasa, e vamos aguardar, Josué, dias melhores. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer. E agora eu vou falar da próxima safra. Neste Plano Safra 21-22, serão oferecidos 17 bilhões de reais em recursos subvencionados pelo governo federal e cerca de 3 bilhões de reais em linha própria do BNDES, que poderão ser acessados pelos produtores rurais, empresas e cooperativas do setor. Os recursos sujeitos à subvenção econômica, eles serão aplicados por meio de 10 programas. 9 deles são destinados à agricultura empresarial, que contará com quase 12 bilhões de reais. As taxas de juros anuais destas linhas variam de 5,5% a 8,5%. Já o Pronaf terá taxas anuais entre 0,5% e 4,5% pela primeira vez, de R$1 a cada R$4 dos recursos disponibilizados pelo BNDES. No plano, ele será destinado aos pequenos produtores. Serão oferecidos 20 bilhões de reais ao setor agropecuário brasileiro, agora no Plano Safra 21-22, vigente entre 1º de julho deste ano e 30 de junho do próximo ano. E neste plano,
houve uma ampliação de 58% dos recursos disponibilizados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Ao todo, serão 5 bilhões de reais para esses produtores menores, frente aos 3,3 bilhões do período anterior. E depois do intervalo, você vai ver que o valor do litro de leite produzido pelo pecuarista sofreu reajuste positivo. E vamos falar também sobre sucessão familiar, um tema complicado para a maioria das famílias ou empresas que passam pelos dissabores da perda do responsável. Nós voltamos já, é um minuto só. De segunda a sexta, 3h15 da tarde, Fofocalizando. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento é para você que doa esperança. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. A 99,5 FM comemora 25 anos de grandes promoções e você pode ganhar um caminhão de prêmios cheio de móveis de alta qualidade. Tem geladeira, fogão, Smart TV LED, ar-condicionado, guarda-roupas, sofá e muito mais. Promoção Caminhão de Prêmios da 99,5 FM, comemorando 25 anos ao seu lado. A gente ouve porque gosta. Oferecimento, aqui tem qualidade e economia. Eletrosom, preço é o mínimo que a gente faz. A maior cobertura 4G do Brasil. Rede TIM, pode contar. O que tá acontecendo? Ah, meu Deus O que aconteceu? Lembranças, Ratinho. Ah, sem viver no passado, cabeça no futuro. E nem adianta planejar, porque no fim vira tudo uma bagunça. Programa do Ratinho. Eu estou de volta ao programa Agronegócio e agora eu vou falar sobre água. Precisando de água na sua propriedade? A Europoços Artesianos tem a solução. É uma empresa especializada em perfuração de poços artesianos. Ela tem uma equipe de profissionais altamente qualificada, presta um excelente atendimento e executa todos os serviços com responsabilidade e segurança. Utiliza equipamento de última geração, com a mais alta tecnologia e com perfurações de poços de até 400 metros de profundidade, com qualidade e rapidez. Faz perfurações em até 24 horas. Pode confiar na Europoços Artesianos. Essa eu conheço e indico. A Europoços Artesianos atende em todo o estado de Goiás. Mais um mês de alta no preço do leite pago ao produtor. O terceiro consecutivo. A queda na produção, com o peso da entre-safra do capim, tem dado sustentação às cotações mesmo diante da demanda. E patinando, considerando a média ponderada dos 18 estados pesquisados pela Scott Consultoria, na comparação mensal, o aumento foi de 3,3% no pagamento realizado em junho, que remunera a produção do mês de maio. Já em relação ao mesmo período do ano passado, o produtor está recebendo 43,8% mais esse ano. Os preços do leite subiram em todos os estados pesquisados, com exceção de Alagoas e Maranhão, onde houve ligeira queda em função da demanda mais prejudicada. Em alguns estados, por exemplo, Paraná, Espírito Santo, Pará, o aumento médio chegou em 5% em relação ao pagamento anterior. E segundo o índice Scott de captação, em maio, o volume de leite captado, a média nacional, caiu 0,2% em relação a abril desse ano, quando já tinha sido registrada uma queda de 7% na comparação mensal. Em todas as regiões, segundo a maioria dos laticínios, a previsão é de alta no preço do leite ao produtor. No entanto, a situação da demanda merece
muita atenção. E agora eu vou conversar com a doutora Adriana Ferreira. Ela é mestre em desenvolvimento humano, master coach, mentora, especialista em atendimento sistêmico em organizações, em empresas. E nós vamos falar de um tema, vamos dizer assim, é um tema que mexe com todo mundo, do pequeno ao médio ao grande. Nós vamos falar de um tema que não se esgota. Nós vamos falar de sucessão familiar. Doutora Adriana Ferreira, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo, então, tá Toninho. Bom. Sucessão familiar. Nós já falamos várias e várias vezes sobre esse tema. Só que esse tema não esgota. E sabe quando que o problema estoura na sucessão familiar? Quando o chefe vai embora. Aí começa o problema. É verdade, é verdade. E Toninho, nessas minhas andanças, né, Querência, Luiz Eduardo Magalhães, Mato Grosso, Bahia, enfim, o Pará também, a gente vai vivenciando com as pessoas que têm fazenda, que têm esse empreendimento, essa forma de negócio, muitas situações difíceis. As pessoas relatam para nós exatamente o que você falou, os problemas, né? O fundador, ele falece e aí que as pessoas vão se dar conta de como elas vão conduzir inventário, como elas vão conduzir a sucessão. E a gente precisa olhar para esse momento com prevenção. Então, assim, antes que isso aconteça, faça um planejamento sucessório. Ele não é complicado, muito pelo contrário. Um planejamento sucessório, ele tem uma fase de implementação. Você pode começar de forma simples. Primeiro, quem são os herdeiros? Quem são aqueles que estarão na empresa, que são herdeiros, mas não estão na gestão? Você precisa fazer um protocolo familiar para definir algumas regras. Um agregado, alguém que casou com a filha, que está à frente da gestão, vai poder entrar na empresa? Quais são as competências, as habilidades e as atitudes que as pessoas precisam para entrar na empresa? Ah, eu estou falando de fazenda. É na fazenda mesmo. A fazenda é uma empresa, né? Ela precisa ser gerida profissionalmente, senão a gente pode conduzir para um momento muito difícil econômico e financeiro de uma fazenda. Então, a gente precisa olhar para as questões que parecem tão simples e que as pessoas dizem assim, vamos resolver depois? O depois geralmente fica muito caro, tributariamente caro e compromete muitas vezes a harmonia da família. Então, o que você deve fazer? Implemente um planejamento sucessório. Se você é o fundador, ficou mais fácil ainda. Comece a pensar nisso quando seus filhos são pequenos. Ah, mas eles já são grandes e fazem parte da empresa. Então, organize. Você pode organizar a família. De que forma? Protocolo familiar, conselho familiar. E você pode organizar a gestão da empresa com governança corporativa. Adriana, protocolo familiar, para que eu quero? Isso é muito complicado. Não. Protocolo familiar, você vai fazer um acordo, regras entre a família, de quem entra na empresa, quem vai, o que vai ser feito, o que aquelas pessoas que entraram na empresa, que programa elas vão ter para se desenvolver. Doutora Adriana, a senhora estava falando aqui, eu estava lembrando de uma coisa. Quando a gente convida a família para se reunir para uma festa, todo mundo vai, né? A melhor coisa do mundo é beijinho para cá, beijinho para lá, todo mundo ri, bebe, tá. Mas a hora que você chama e fala assim, escuta, agora nós vamos partilhar os trem, nós vamos separar isso aqui, vamos ver quem é que vai ficar com o quê? Aí, meu filho, a coisa pega. Então, nós brasileiros temos mania assim de, deixa para amanhã, porque hoje, né, hoje já está tarde, então vamos largar para depois. E quando a bomba estoura, aí começa, vem o genro, vem a nora, que às vezes não tem nada com a paçoca, mas já dá o palpite para o filho já começa. Enfim, na festinha estava todo mundo feliz. Na partilha, se bobear, sai tiro. Né? Sim. Chega um ponto muito sério. Então, a melhor coisa é o seguinte, você que ainda é o dono do negócio, você que ainda comanda o espetáculo todinho, marca um dia, reúne todo mundo, marca um almoço e fala, olha, hoje é o início da nossa sucessão.
hoje nós já vamos fazer a partilha. Goste ou não, é você quem manda. Já faz a coisa, já reza a missa do jeito que tem que rezar. Entendeu? E se tiver que excomungar alguém, já excomunga logo de cara. Mas o negócio é muito sério. A gente leva na brincadeira, mas é seríssimo. Principalmente na hora de você partilhar, principalmente quando o chefe vai embora e você pagar os tributos que tem que pagar. Provavelmente você tem que vender uma boa parte da fazenda. Exatamente. É essa questão. Essa é a realidade, né? Essa é a realidade. Então, se tudo é feito preventivamente, você não corre o risco de onerar o patrimônio para pagar o tributo. Então, você faz de uma forma lícita, legal, mas que diminui o pagamento desse tributo. E outra coisa, Antônio, que é uma realidade principalmente no agronegócio. A maior parte das fazendas estão na pessoa física do fundador. E aí você tem um problema sério, porque na pessoa física gera muitos problemas contábeis, financeiros, econômicos. Então, o que é preciso? O produtor ter a consciência que ele tem que se tornar uma PJ. Ele tem que transformar em pessoa jurídica a atividade dele. Ah, mas é só uma fazenda. O quanto você produz não importa. Não pode deixar, a gente fala comumente, no seu CPF. Crie uma empresa. Ah, eu tenho um aporte para fazer uma holding. Faça uma holding. Crie um grupo econômico, mas não deixe para depois de um certo momento, em especial que o fundador não estiver aqui, para resolver todas essas questões. Pela experiência que a gente tem de implementação de programa de sucessão familiar, a gente percebe o seguinte, Toninho, todas as vezes que isso é feito preventivamente, fazendo acordos, conversando com as pessoas, a família fica em harmonia. Por quê? Tem um instrumento jurídico, foi feito todo o processo contábil para aquilo. E todo mundo concordou, né? Todo mundo concordou. Então, o planejamento sucessório é um instrumento que evita o conflito familiar. Outro dia eu estava conversando com um conhecido meu, eu falei, caramba, você tem aí 15 mil hectares, rapaz, essa terra sua vale um bom dinheiro, hein? Você tem 3 filhos aí, já tem 2 casados, você não pensou ainda em dividir e tal? Eu não, eu vou, depois que eu morrer, eles se viram. Eu falei, rapaz, não faz isso não. Não, minha família é legal. Eu falei, olha, é legal por enquanto você está vivo, enquanto a festa está comendo, o churrasquinho tá bom. Mas toma cuidado porque pode virar. Dinheiro é maldito. Ele mexe com todo mundo. E a ganância, né? A ganância, a ambição. E tem outra coisa, Toninho, muito séria. Tem pessoas que têm uma grande propriedade. Um filho se interessa. Ah, eu vou retirar os outros? Não. Você faz um conselho de administração e esse filho vai ter participação no resultado. Ou seja, existem muitas possibilidades de composição patrimonial na gestão para os sucessores, mas é preciso fazer logo. E tudo numa boa, né? E tudo tranquilamente, com tranquilidade. Com tranquilidade. Agora, se quiser virar uma bagunça, uma guerra, também é muito simples. É só ficar calado e deixar para depois. Exatamente. Doutora Adriana Ferreira, esse tema é inesgotável. Tem muita gente no país inteiro que está vivendo esse drama, esse problema. Já teve o chefe que foi embora e a coisa não chegou no denominador comum, e tem casos aí que já vão mais 15, 20, 30 anos e não desenrolou até hoje. E a coisa só vai piorando. Então, procure tratar isso o mais rápido possível. É como se fosse uma doença. Toma o remedinho antes, que o resultado vai ser melhor. Certinho? Certinho. Doutora Adriana Ferreira, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela conversa que nós tivemos e até uma outra oportunidade. Tá Toninho, bom? muito obrigada. Eu que agradeço, porque é um tema inesgotável e que eu gosto muito. É verdade. Obrigado. Obrigada. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: obstáculos e dificuldades fazem parte da vida. E a vida é a arte de superá-los. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe. E até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Hoje tem jogão pela Libertadores. A partir das 9h15 da noite, São Paulo e Racing da Argentina.
A seguir, Primeiro Impacto.